Tudo pronto, então. Salve, salve, galera. E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, guerreiro, para você, guerreira, para todos os inscritos deste nosso canal. Fico sempre muito feliz a cada inscrito aí, cada mensagem que vocês deixam nos comentários, tá? Gratidão demais, gente. Mais um vídeo hoje. Hoje a gente vai continuar, nós vamos dar continuidade aí à nossa reta final para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Beleza, gente? Bom, vou iniciar já o vídeo dizendo para vocês que aqui quem fala é o Jardel, professor, mentor e pesquisador em Direito. Gente, uma surpresa no edital da PM desse ano foi a quantidade de leis penais extravagantes que o CESP pretende cobrar na prova, tá? Então, pegou muita gente de surpresa porque isso foi diferente lá no edital de 2021. Pensando nisso, já estou trazendo para vocês aulas sobre legislações, leis, na verdade, leis penais extravagantes. E hoje nós iniciamos aí com a lei das organizações criminosas, tá? Então, nós veremos primeiro essa parte geral da lei, tá? Que para mim é a parte que tem maior incidência em concursos, tá, gente? E a gente vai verificar essa primeira parte no detalhe, tá? Vendo o detalhe que as bancas geralmente percebem na letra da lei, quais são as principais pegadinhas para que vocês aí, quando forem fazer sua prova, não sejam surpreendidos pela banca. Ou seja, vocês já saibam aí o que elas podem cobrar quando se trata da parte geral da lei das organizações criminosas. Beleza? Sem mais delongas, como vocês sabem que eu não sou de enrolar muito, vamos lá, vamos seguir. Deixa só colocar a apresentação aqui e vamos com tudo. Show! Ó, gente, Lei 12.850 é a lei que trata das organizações criminosas. Então, o que foi que aconteceu? O ordenamento jurídico, aí a gente já falando de um contexto geral, o ordenamento jurídico, ele pensou o seguinte: pô, a gente tem algumas situações fáticas em que é possível a gente configurar uma organização criminosa, tá? E como é que a gente consegue prevenir, e não só isso, como é que a gente consegue punir as pessoas que cometem esse tipo de crime e estão aí fazem aí, participam aí do crime organizado no Brasil. Então, entrou em vigor lá em 2013 a Lei 12.850, tá? Que ela estabeleceu aí mecanismos mais eficazes de investigação e obtenção de provas para enfrentar as associações estruturadas voltadas à prática de infrações penais. Galera, vocês verão, se vocês abrirem a lei, vocês verão que essa lei ela tem mecanismos, na verdade, eficazes de investigação e também muitos mecanismos de obtenção de provas. Por exemplo, a colaboração premiada. Mas não só isso. Essa primeira parte, a parte de disposições gerais, a lei ela consegue definir o que é organização criminosa, tá? Então, não só define, mas traz também, por exemplo, causas de aumento, agravantes, que são importantes, que com certeza são cobradas aí na tua prova. Beleza? Então, veremos posteriormente quais são os principais mecanismos de obtenção de prova que podem ser cobrados no teu concurso aí. Mas hoje a gente vai começar com a definição do que é organização criminosa. Meu aluno, minha aluna, para tudo que você está fazendo e começa a prestar atenção nesse parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850, porque ele não cai em concurso, ele despenca. Todas as bancas adoram cobrar isso aqui na prova, tá? Por quê? Porque é aqui em que o legislador conseguiu definir o que é a organização criminosa. Então, para a Lei 12.850, comete aí o crime de organização criminosa. Na verdade, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Gente, eu vou ler de forma rápida aqui. E a gente, posteriormente, nós veremos no detalhe, pausadamente, quais são os principais pontos de observação e quais são as possíveis pegadinhas aí na banca, da sua banca, beleza? Então, ó, o parágrafo 1º diz:
Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Vimos de forma corrida e agora veremos no detalhe. Quais são aí, o que é que a lei define como requisitos para que se considere uma organização criminosa? O primeiro ponto, galera, esse é o mais importante, tá? O principal requisito aí, um dos principais, na verdade, é que haja a associação de 4 ou mais pessoas. Guardem primeiro essa informação, por quê? Porque veremos aqui uma tabelinha relacionada a outros tipos penais, tá? E aí eu vou explicar ainda melhor, mas perceba que a organização criminosa, ela se configura, se considera com a associação de 4 ou mais pessoas, tá? Essa associação, ela deve estar estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ou seja, a gente tem que ver a organização, ela tem que estar ordenada, tem que estar estruturada, ou seja, tem os superiores, vamos supor assim, tem uma organização criminosa X, e aí a gente tem os superiores e temos os subordinados, por exemplo. Então, os superiores, eles têm todo o trabalho de inteligência, de verificar como é que vão cometer o crime. Já os subordinados, eles são os braços armados da organização criminosa. Então, perceba que além de uma estrutura, eu tenho uma divisão de tarefas entre eles, entre esses criminosos, né? Pulando o item B, no seguinte a gente tem, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Meus alunos, ponto de observação aqui, tá? Para vocês não caírem em pegadinha. Já anota aí no teu caderno. O objetivo da organização, ela tem aí, ela tem o objetivo de obter, direto ou indiretamente, qualquer vantagem. Cuidado, porque as bancas às vezes colocam que a organização criminosa ela só tem o objetivo de obter uma vantagem econômica, de natureza econômica, por exemplo. Não, tá errado. É qualquer tipo de vantagem, tá? A própria lei diz isso, qualquer tipo de vantagem, ou melhor dizendo, vantagem de qualquer natureza. O ponto D do item D é mediante a prática de infrações penais. Então, associação de 4 ou mais pessoas, então, recapitulando, 4 ou mais pessoas juntas aí, elas estão estruturalmente ordenadas e tem divisão de tarefas entre elas, e qual é o objetivo delas? Cometer o crime dentro da organização com o objetivo de obter qualquer tipo de vantagem, né? Tá? E eles pretendem conseguir essa vantagem mediante a prática de infrações penais. Eu coloquei um nome bem grande, cuidado aí, porque você tem que ter bastante cuidado aí, galera, meus alunos, tá? Por quê? Quando a legislação fala mediante a prática de infrações penais, você pode cair numa pegadinha da banca aqui. Sabe por quê? Porque infrações penais é gênero, tá? Em que a gente pode dividir infrações penais quando a lei fala infrações penais, ela está falando do gênero, o que se subdivide aí entre crime e contravenção penal. Ou seja, quando você observar a expressão infração penal dentro da lei, já faça a associação de que a pessoa pode praticar tanto crime quanto infração, quanto contravenção penal, perdão. Então, já faz essa associação. Infração penal quer dizer crime ou quer dizer contravenção penal, tá? Cuidado, porque isso pode ser objeto de pegadinha aí na banca, tá? Cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, essas infrações penais, elas precisam ter aí penas superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, ou seja, tenham esse caráter aí indo para o exterior, beleza? Vejam aí, já em seguida, uma questão do CESP lá 2014, tá? Eu trouxe essa questão para ilustrar justamente
O item D, galera, mediante a prática de infrações penais. Olha o que é que o CESP perguntou se estava certo ou errado. A definição de organização criminosa abarca apenas os crimes com pena máxima superior a 4 anos. E aí, certo ou errado? Aqui, galera, tá errado, tá? Vem comigo. Cuidado, 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 galera. Cuidado para você não cair em pegadinha, principalmente nesse tipo de pegadinha, tá? É uma pegadinha meio desleal da banca, mas ela pode fazer isso. Então, essa questão tá errada porque ela restringiu que a organização criminosa somente cometerá crimes. Tá equivocado, tá? Somente crimes não. Perceba que a lei fala em infrações penais. Então, quando a lei fala em infrações penais, a organização criminosa, tanto ela pode cometer crimes, quanto ela também pode cometer contravenções penais. Então, cuidado com isso, galera. Cuidado para que vocês não caiam aí em pegadinha, beleza? Em seguida, a gente vai verificar aqui um ponto importante sobre o item A, que eu vou voltar para vocês, que é a associação de 4 ou mais pessoas. Por quê? Porque a gente tem aqui outros crimes que também têm concurso de pessoas, ou seja, outros crimes que também tem um grupo de pessoas cometendo eles, tá? Vejam que tabelinha legal aí e a gente vai ver ela no detalhe, tá? O crime de associação para o tráfico, que está lá na lei de drogas, ele é um crime plurissubjetivo. Professor, não sei o que é plurissubjetivo. Crime plurissubjetivo é um crime em que o concurso de pessoas ele é necessário no próprio tipo penal. Professor, falou grego. Falou grego. Eu preciso que o senhor traduza ainda mais isso aí. Simples. Quando o legislador, quando a lei disser, olha, você vai cometer o crime de associação, mas para que se configure esse crime, você tem que ter a associação de 2 pessoas. Percebam o que a lei diz. Para ter a associação para o tráfico, você tem que ter a associação de 2 pessoas. Então é necessário, galera. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se tiver só uma pessoa, não pode acontecer o crime de associação para o tráfico. Assim acontece com o crime de organização criminosa. A gente viu, são 4 ou mais pessoas. Se tiver só 2 pessoas, não se configurará o crime de organização criminosa. Beleza? Então, cuidado, porque é crime plurissubjetivo. Cuidado com a expressão plurissubjetivo, porque é uma expressão que pode ser cobrada na tua prova, tá? É a associação de 2 pessoas, aí a gente retomando para a associação para o tráfico, disposto no artigo 35 da lei de drogas, tá? E o objetivo tem um objetivo aí de praticar os crimes de tráfico e fabricação, aquisição de apetrechos para o tráfico de drogas, beleza? Pulando a associação para o tráfico, a gente tem um concurso de pessoas que está lá no Código Penal, tá? O concurso de pessoas aqui já é diferente, galera. Aqui acontece em crimes monossubjetivos. Professor, existe diferença entre crime plurissubjetivo e crime monossubjetivo? Existe. O crime monossubjetivo não precisa o grupinho cometendo o crime, tá? Não precisa de grupo cometendo o crime. Mas esse grupo poderá configurar aí uma possibilidade qualificadora, uma causa de aumento de pena, tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar aí o caso do furto, do roubo, em que, se cometido no concurso de pessoas, ou seja, com mais de 2 pessoas, essa pena pode ser qualificada, pode ser aumentada aí, tá? Mas esse crime ele é monossubjetivo, porque ele, no tipo penal, não precisa de um grupinho cometendo o crime. Por exemplo, no crime de homicídio, matar alguém. O Código Penal não diz assim, se 3 pessoas matarem outra, não. Então, se uma só pessoa matar a outra, já comete o crime de homicídio, tá? Então, o concurso de pessoas, ele está lá no artigo 29 do Código Penal e ele se diferencia da associação para o tráfico justamente por isso.
Porque o objetivo da associação para o tráfico é a prática de crimes de tráfico de drogas ou fabricação e aquisição de apetrechos, tá? No concurso de pessoas, a gente pode pode ter o objetivo de praticar vários crimes, beleza? Além da associação para o tráfico e o concurso de pessoas, a gente tem a associação criminosa, tá? É um crime plurissubjetivo, então perceba que ele é igual à associação para o tráfico. Ou seja, o concurso, o grupinho de pessoas cometendo o crime é importante, mas aqui na associação criminosa, eu tenho a associação de 3 ou 3 pessoas para a prática de crimes, tá? Então a gente tem a união de vontades, mas a permanência para a prática de crime. Exemplo aí, 3 pessoas decidem roubar várias agências bancárias. Então a gente tem aí essa associação criminosa, tá? Gente, depois da associação criminosa, a gente tem a organização criminosa ultraviolenta. Isso aqui é novidade, tá, galera? Isso foi trazido, a organização criminosa ultraviolenta foi trazida pela Lei 15.358/2026, tá? E aqui o que é que vocês precisam ter cuidado? Porque ela se parece muito com a associação criminosa, tá? Por quê? Porque para se configurar precisa do agrupamento de 3 ou mais pessoas aí que empreguem violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social. Então, cuidado com a organização criminosa ultraviolenta, tá? E por fim, a gente tem a organização criminosa, que também é um crime polissubjetivo e é uma associação de 4 ou mais pessoas, como vocês viram, estruturalmente ordenada. Bizu de prova, galera. Bizu de prova para vocês aí não errarem, principalmente a quantidade de pessoas, que é o mais cobrado. Se vocês olharem para a associação para o tráfico, esse tipo penal, a associação só tem 2 S, então 2 pessoas, tá? A associação criminosa, esse tipo penal, tem 3 S, ó. 2, 3. Então, 3 pessoas para a prática de crime, tá? E a organização criminosa, a ORCRIM, por fim, só sobrará ela aí. Ela tem a associação de 4 ou mais pessoas. Então, essas 3 primeiras já dá para fazer uma diferenciação para não confundir com a organização criminosa, tá? Cuidado, repetindo, cuidado com a organização criminosa ultraviolenta, e é uma novidade aí da Lei 15.358 e pode tentar confundir com a associação criminosa. Beleza? E aí a gente no parágrafo 2º tem 2 hipóteses em que também se aplica a lei. Então no parágrafo 1º ele define o que é organização criminosa, mas logo no parágrafo seguinte ele dá 2 hipóteses em que é possível se aplicar a lei aí também, se houver ocorrência aí dessas situações, beleza? Então, o parágrafo 2º diz: esta lei se aplica também às infrações penais previstas ou em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, tá? Então, infração penal aí prevista em tratado que iniciou a execução aqui no Brasil e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, também se aplica a Lei 12.850, tá? Mas não só isso. Essa lei também se aplica às organizações terroristas, tá? Entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo. Então, fiquem ligados. As organizações terroristas, por isso que eu até coloquei em vermelho. As organizações terroristas, elas, especificamente aquelas que são voltadas para a prática dos atos de terrorismo, podem se enquadrar aí na Lei 12.850. Beleza, gente? Então, já comecem a fazer esse primeiro alinhamento aí, já começar a ver, anotar aí essas primeiras observações, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou parar por aqui e a gente vai dar continuidade a partir daqui no próximo vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. No nosso próximo vídeo nós daremos continuidade. E se você gostou, você já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal e não só isso, tá? Envia esse vídeo para outras pessoas para que a gente
consiga ajudar muito, mas muitos estudantes aí, beleza? Espero de coração que vocês estejam curtindo os vídeos, tá? E de coração também eu agradeço por estar fazendo parte, por vocês me deixarem fazer parte aí do processo de estudo de vocês. Tamo junto e vamos que vamos. Valeu!